Muitas pessoas dizem que a meditação pode ser uma espécie de fuga da realidade. Talvez vocês já até tenham se deparado com pessoas que pensam assim, que falam disso. Se você é uma pessoa que é habituada a meditar e as pessoas do seu círculo sabem que você medita, talvez em algum momento uma dessas pessoas tenha chegado até você, uma pessoa talvez mais próxima, e tenha dito coisas do tipo: você acha que você vai resolver isso meditando? E o que está embutido nessa fala é a ideia de que a meditação pode ser uma fuga. De um lado, é fácil perceber que esse risco existe. A meditação ela pode se constituir como uma fuga. Você tem um determinado problema, você não consegue lidar com aquele problema, e aí você pensa, eu vou meditar. Eu não quero lidar com isso, eu vou ficar quietinho no meu canto e deixa eu meditar um pouco. Algo muito parecido com o que acontece com pessoas que usam substâncias para alterar níveis de consciência. Né? Então a pessoa às vezes consome alguma coisa para dar uma viajada, para sentir alguma coisa diferente, para sentir alguma coisa melhor do que aquilo que ela estava sentindo diante daquela situação com a qual ela não consegue lidar. Quase todo mundo que tem um vício para fugir. Usa o vício como fuga. E nesse sentido, a meditação pode se tornar um vício, no sentido de que pode se tornar uma fuga. Mas, por outro lado, existe a visão de que a fuga que a meditação proporciona não apenas não é nociva, como pode ser necessária. Necessária até para resolver o problema com o qual você estava tentando lidar. O que eu quero dizer com isso é uma coisa que é de extrema importância para quem medita. Primeiro, a ideia de que a meditação pode sim ser uma fuga, mas que ao mesmo tempo isso pode ser bom. Isso pode ser o caminho para resolver problemas, para você lidar com situações que são difíceis e que às vezes parecem até impossíveis de serem resolvidas. É isso que eu vou tentar explicar em seguida. Como se chega a isso? Como se chega a realizar a ideia da meditação como fuga, mas ao mesmo tempo como algo bom e às vezes até necessário. Vamos entender o seguinte: todo indivíduo possui uma paisagem exterior e uma paisagem interior. A paisagem exterior é basicamente isso que a gente vê o dia a dia, no dia a dia. É a nossa vida, nosso trabalho, nossa vida familiar, nossos afazeres cotidianos. Aquilo que eu me acostumei a ser fisicamente, emocionalmente, mentalmente, o modo como eu entendo a realidade, o modo como eu lido com a realidade, e todas essas coisas constituem aquilo que eu chamo aqui de paisagem exterior. Esse é o seu universo exterior. Até mesmo aquilo que é a sua mente, até mesmo o modo como a sua mente funciona, o modo como você pensa, isso também é paisagem exterior. Isso é tudo externo a você. É externo a quem você realmente é. Uma das funções essenciais da meditação é você perceber essa paisagem exterior como exterior. Claro que você perceber uma paisagem de fato como algo exterior é muito fácil, porque ela é externa por definição. Você a vê com os seus olhos. Mas
o plano mental dessa paisagem às vezes é confundido como algo muito interno, mas ainda é externo, porque é algo que você consegue observar. Você consegue ver os seus pensamentos. Claro que não com os olhos, né? Mas você consegue ver seus pensamentos. Assim como você consegue ver a sua mão, assim como você consegue ver a sua imagem num espelho, assim como você consegue ver o seu corpo, você consegue também ver os seus pensamentos. Você consegue perceber seus pensamentos como pensamentos. Então, tudo aquilo que você consegue perceber como algo alheio a você é necessariamente externo. Compõe essa paisagem exterior. A paisagem interior, por sua vez, ela já é um pouco mais complicada, um pouco mais difícil de se compreender. Mas um primeiro passo para entender isso é justamente lembrar do seguinte: se esse conjunto de externalidades, seja a paisagem física que a gente consegue captar com os olhos, seja o nosso corpo, seja a nossa mente com as emoções, com os pensamentos, se tudo isso é a paisagem exterior, tudo aquilo que não faz parte dessa paisagem exterior é interior. E se a gente tentar aprofundar essa reflexão, a gente vai concluir que só existe uma coisa que compõe essa paisagem interior, que é justamente você mesmo, quem você realmente é. Um ponto fundamental para entender essas coisas todas que eu estou explicando aqui é, primeiro, lembrar do seguinte: a meditação é que torna você capaz de não apenas enxergar e entender o que é a paisagem exterior, como também abre você à percepção, à consciência da paisagem interior. Porque para muitas pessoas, falar de uma paisagem interior que não está relacionada com a mente, que não está relacionada com o seu corpo, que não está relacionada com nada que você se acostumou a reconhecer como você mesmo, simplesmente não faz sentido. A maioria das pessoas sequer consegue compreender essa noção de paisagem interior que não tem conexão com a sua mente, com o seu corpo, com quem você acha que é. Mas existe essa paisagem interior. Essa paisagem, como eu disse, é você mesmo. Essa é a interioridade que realmente importa. E se a gente avança nessa reflexão, a gente vai perceber que esse eu que constitui essa paisagem interior, que constitui essa vida interior, não é nada além de Deus. Pelo menos é isso que as tradições meditativas ensinam, né? Existe não vou dizer que existe uma identidade, mas a rigor, você é a manifestação desse algo maior, que quase todo mundo chama de Deus. O que quer dizer que, se a meditação é um caminho para você perceber essa paisagem interior, a meditação nada mais é do que o caminho para Deus. E isso está totalmente de acordo com o que os mestres ensinam, de acordo com o que as tradições ensinam, inclusive as tradições que não são orientais. As tradições que não são explicitamente meditativas. Se você pega os ensinamentos do cristianismo, vocês vão encontrar isso de alguma forma. Meu reino não é deste mundo. Este reino que não é deste mundo é justamente essa vida interior, essa paisagem interior a que eu me refiro. E o mais interessante, para não me alongar muito aqui neste assunto que é bastante complicado, o que é mais interessante, a meditação não é apenas
uma forma de você reconhecer a existência dessa vida interior, dessa paisagem interior. A meditação também é um meio de você manter a harmonia entre esse universo interior e esse universo exterior. É uma forma de você equilibrar. Eu não gosto muito desse verbo, que ele é usado de formas inadequadas, mas é um meio, sim, de você equilibrar esses dois universos, para que eles tenham a presença e o peso que eles realmente precisam ter, para que você viva plenamente, não 100% conectado às externalidades, exterioridades, mas também nem totalmente fugindo, entre aspas, para esse universo interior. Percebam, portanto, como a meditação é importante. Porque não se trata só de trazer consciência. Porque, assim, desenvolver consciência por meio da meditação, seja consciência plena, seja autoconsciência, você desenvolveu consciência, desenvolveu autoconsciência. Tá, e daí? O que você faz com isso? Para que serve ter autoconsciência? Autoconsciência, até pessoas más têm. Você pode ser autoconsciente e ao mesmo tempo ser um canalha. Então, para que serve essa autoconsciência? Ela serve justamente para você equilibrar todos os aspectos da sua vida. Sejam eles os mais superficiais, como aqueles que compõem o seu universo exterior, a sua paisagem exterior, seja os mais profundos e interiores, como aqueles que compõem a paisagem interior. É para isso que serve a meditação. E quando eu falo de harmonizar, né, de equilibrar a paisagem exterior e a paisagem interior, eu estou dizendo também uma coisa que é bastante simples de compreender, né, para tentar facilitar um pouquinho, reduzir um pouquinho a complexidade do que eu falei até agora. Uma coisa importantíssima é a ideia de que um universo vai influenciar o outro necessariamente. Se você tem uma paisagem interior degradada, aquilo certamente vai influenciar a sua paisagem exterior. O contrário pode ser um pouquinho difícil de entender. A ideia de que a paisagem exterior pode influenciar a paisagem interior, ela é mais difícil de compreender porque a maioria das pessoas entende que esse universo interior, essa paisagem interior, ela é mais importante, ela tem um peso maior na vida da pessoa. Mas esse universo exterior ele também influencia o universo interior. E é basicamente por isso que quando a gente vai aprender a meditar, a gente não se senta, fecha os olhos e começa a meditar. A gente vai preparar o corpo para a meditação. A gente vai preparar a mente para a meditação. A gente vai preparar todo esse aparato externo, toda essa paisagem externa. A gente vai se colocar num ambiente que seja adequado. A gente vai evitar situações ou pessoas que são barulhentas ou perturbadoras para encontrar uma condição externa que seja a mais serena possível para então dar início ao mergulho na paisagem interior. A gente começa naquilo que é mais externo, resolve aquilo que é mais externo, para garantir que essas externalidades, que essas superficialidades estejam razoavelmente bem resolvidas, para que a gente consiga desenvolver introspecção, para que a gente consiga de fato mergulhar no silêncio e vivenciar esse universo interior de uma forma muito mais serena. Então é uma relação de dois sentidos. O que é interno influencia o que é externo, o que é externo influencia o que é interno. Claro que essas influências não são iguais. O modo como essa paisagem interna vai influenciar a sua paisagem externa não é o mesmo
modo como a paisagem externa influencia a paisagem interna. E é basicamente por isso que a gente precisa cuidar das duas paisagens. É por isso que não faz o menor sentido a gente se dedicar a essa vida interior, se dedicar à meditação, às vezes até como se fosse uma fuga, e se desconectar completamente dessa vida exterior. Porque essa vida exterior, essa paisagem exterior, ela vai continuar existindo de qualquer forma. Então, cuide bem dela. Aproveite aquilo que você desenvolve por meio das suas práticas interiores, por meio da meditação, para harmonizar essa relação entre interno e externo e também para contribuir no seu processo de lidar com essa paisagem exterior. É claro que a maioria dos professores, como eu também faço isso, né? A maioria não recomenda que você use a meditação para resolver problemas do cotidiano, porque não se trata disso, porque isso produz ruído, e ruído é o que a gente quer evitar por meio da meditação. Mas tire proveito disso. A serenidade, a autoconsciência, o silêncio profundo, a calma que você desenvolve por meio da meditação pode tranquilamente ser aplicado no seu dia a dia, na sua vida intelectual, na sua vida mental de um modo geral, na sua vida física, corpórea. Aplique, aproveite. Mas como eu disse, esse não é o propósito principal da meditação, mas é válido. O importante aqui é que você tome consciência dessas duas paisagens e use a meditação para que as duas se tornem cada vez melhores e, principalmente, para que elas se mantenham conectadas de alguma forma.